Hoje eu vou falar um pouco sobre minimalismo e sobre vantagens que ele traz. As pessoas falam muito sobre como fazer isso, o que você deve ter, o que você não deve ter, o que comprar, o que não comprar. E hoje eu queria abordar uma coisa um pouco diferente. Eu queria abordar uma coisa que eu não vejo muito, não vejo muitas pessoas falando, que é justamente vantagens psicológicas, o como isso muda na sua vida, o que você ganha com isso, de verdade, não só de forma física, mas na sua cabeça, o que muda no seu pensamento, como isso deixa a sua vida mais prática e mais útil. Então eu vou pular um pouco a parte óbvia. Imagino que se você está vendo esse vídeo, você já deve ter uma noção sobre minimalismo, talvez, ou você já aplique isso, ou talvez você só viu a respeito por curiosidade, não sei. Mas eu imagino que você saiba alguma coisa, então eu vou pular direto para a parte onde eu falo das vantagens que isso traz. E eu também quero fazer um vídeo falando sobre as desvantagens do minimalismo. As pessoas falam muito sobre as vantagens, sobre o que isso tem de bom, como isso muda a sua vida, mas também tem muitas coisas ruins, tem desvantagens que ele acaba trazendo, impactos negativos. E provavelmente a essa altura do campeonato eu já lancei esse vídeo. Se eu tiver lançado, ele vai estar no cardzinho aparecendo aqui em cima. Tá, a primeira vantagem é a redução da carga mental. Pensa assim, quando você começa no minimalismo, quando você começa a reduzir as coisas que você tem, começa a ter um pouco mais de eficiência nisso, você começa a ter um pouco menos de carga mental. Porque, querendo ou não, essas coisas que você tem, elas exigem uma certa manutenção. Então, automaticamente, quando você reduz a quantidade de coisas, você reduz um pouco desse estresse mental, você reduz um pouco dessa carga mental, porque pensa assim como um computador ou até mesmo seu celular, ele tem uma memória RAM, que é onde ficam armazenadas as coisas que está trabalhando, que estão abertas no momento. É mais ou menos quando você vai no seu celular ali, você fecha aquelas janelas que estão abertas ali, de aplicativos que você não está usando e tudo mais, e aquilo deixa o celular mais rápido. A mesma coisa seria na sua cabeça. Quando você deixa de ter tantas coisas para se preocupar, coisas que vão exigir menos manutenção, no caso, ter menos coisas que exigem manutenção, você acaba tirando um pouco da sobrecarga mental que você tem. Porque imagina assim, você tem diversas coisas ali na sua casa que você precisa limpar, que você precisa manter organizada, que você precisa cuidar, e que às vezes até gera um certo desgaste só para você olhar para aquilo ali e pensar, caramba, eu comprei esse negócio e não usei, entendeu? Então, essas coisas vão gerando um certo desgaste, um certo transtorno. Um ótimo exemplo é quando você para pra pensar em roupas. Você abre ali seu armário e você tem que decidir qual roupa combina com qual. Ah, mas tal estampa, não sei o quê. Ah, mas esse sapato tem esse detalhe, que isso, que aquilo. E o minimalismo ele já resolve muito desse problema, porque você para de ter essa preocupação com estampa, com isso, com aquilo, porque uma coisa que já aconteceu muito comigo é de pegar uma determinada roupa, seja uma blusa, seja uma calça, seja um sapato, e já pensar, pô, tal roupa vai combinar com isso. Só que aquilo ele tava ou para lavar ou alguma coisa assim, e aí automaticamente já cria esse estresse, sem contar o estresse de pensar, o que que eu vou combinar com isso, o que que eu vou combinar com aquilo. Porque tem essa questão, quando você tem coisas muito variadas, muito amplas para você decidir, você acaba gerando esse estresse mental, você acaba gastando boa parte da sua energia em um problema que talvez você não precisasse estar lidando, que você poderia sim gastar em uma outra coisa mais relevante. E é justamente essa questão que o minimalismo consegue resolver. Número 2, clareza financeira e liberdade. Uma coisa que o minimalismo acaba trazendo como vantagem é justamente esse pensar antes de gastar, essa reflexão financeira e essa tendência a se desapegar um pouco mais de objetos, dessa parte física das coisas. Então, na sociedade atual, a gente tem muitas pessoas presas a objetos, a coisas materiais, a um carro mais recente ou até mesmo um celular do ano. E se a gente pegar o exemplo do celular, essa pessoa está gastando um dinheiro com um celular que ela não precisa só para ter aquilo ali mais recente, simplesmente por um status, pela tendência de estar trocando, pela tendência do novo. E às vezes esse valor ele poderia ser investido em um curso, ele poderia ser convertido em uma viagem que aí sim traria lembranças, traria um benefício, um curso que traria habilidades que permitiria que essa pessoa subisse na carreira, que ela fosse para uma área nova, começasse alguma coisa diferente.
abrisse um negócio e começasse a empreender. Então tem muito disso, dessa clareza mental que o minimalismo traz. Você começa a ter mais consciência do seu financeiro e às vezes até mesmo antes de você comprar uma coisa, você já tem mais aquele pensamento: será que isso é necessário? Será que eu vou precisar disso? Será que daqui a uma semana, 2 semanas eu ainda vou estar utilizando isso? E aí você olha para aquele eletrodoméstico ali e aí você pensa: realmente, eu não iria usar isso por mais de 1 ou 2 semanas antes de ficar parado pegando poeira. E aí com isso você acaba tendo uma economia que acaba te deixando bem mais tranquilo, mais estável e você consegue investir em coisas melhores. E número 3, redução do estresse e ansiedade. Pensa naquela sensação quando você chega em casa e a casa está arrumada, ou naquela semana que você deixou a casa arrumada e está tudo bem tranquilo no lugar, tudo certinho. O minimalismo ele acaba proporcionando essa sensação de uma forma muito mais constante, porque a partir do momento que você deixa de ter coisas desnecessárias, acaba que é muito mais fácil manter esse ambiente organizado, esse ambiente mais tranquilo, em ordem, porque você deixa de ter coisas desnecessárias e acaba que reduz esse estresse e ansiedade. Sem contar que também reduz o estresse e ansiedade ligado às vezes à roupa que você vai vestir, o que vai combinar com o que ali, entendeu? Qual acessório você vai combinar, vai intercalar. Então acaba sendo muito mais tranquilo, muito mais leve nesse sentido. Sem contar que você também consegue manter uma organização muito maior no seu guarda-roupa e tudo mais. Você acaba indo muito mais para uma coisa um pouco mais simples, mais tranquila, que é muito mais fácil de organizar. Então não tem mais aquela dificuldade para separar e organizar. Mas para mim o ponto principal é justamente a redução da ansiedade, porque eu sou uma pessoa ali um pouco ansiosa, um pouco preocupada, que eu estou sempre me preocupando com detalhes, com diversas coisas, então poder reduzir isso um pouco no meu dia, às vezes com um pouco menos de detalhe, com um pouco menos de informação, entende? Com um pouco menos de preocupação com tudo isso, com todas essas informações, para mim acaba sendo uma coisa muito tranquila, porque por mais que seja de forma mínima, assim, eu não sou uma pessoa que aplica o minimalismo ao extremo na minha vida, mas só de conseguir aplicar isso em algumas coisas, em alguns detalhes, e isso já trazer alguma coisa, já trazer um benefício, trazer, no caso, essa redução da ansiedade, um pouco menos dessa preocupação, para mim já é uma coisa muito relevante. Tipo assim, se eu aplicando isso de uma forma mínima, isso já me traz um benefício tão grande, eu não consigo nem imaginar o que isso me traria se eu aplicasse isso de uma forma completa. E agora, número 4, qualidade sobre quantidade. Acaba que no minimalismo, quando você começa a entrar nisso, quando você começa a refletir um pouco mais sobre as coisas, uma coisa que você tem que fazer é começar a se preocupar mais com a qualidade daquilo e com os benefícios que aquilo vai te trazer, ao invés de se preocupar simplesmente em ter ou não ter. Então, uma das vantagens é que você começa a se preocupar mais com a qualidade das coisas, com os benefícios que aquilo vai te trazer. E isso pode ser aplicado em diversos cenários da vida. Por exemplo, se você pensa sobre amizade, é melhor você ter 500 colegas, 500 conhecidos ou 5 pessoas que você realmente tem uma amizade real, que você tem uma conexão, que são pessoas que te entendem e que você realmente pode contar quando você precisa. Essa que é a questão. Você começa a escolher um pouco melhor a qualidade de tudo. Antes de você comprar um livro, você pensa um pouco melhor, você pensa bem mais, você tenta ver um pouco mais sobre aquilo para não se arrepender, não só de comprar quanto de ler. E você vai buscar um livro com muito mais qualidade porque se é para ter, você tem que ter alguma coisa que vai te agregar. Se você vai gastar aquele tempo com aquilo ali, se aquilo vai ocupar um espaço, você tem que gastar esse espaço, esse tempo com alguma coisa que vai te trazer um retorno real de volta. E essa filosofia acaba fazendo sentido para qualquer área da sua vida, se você parar para pensar. Porque às vezes, se você está no trabalho ou fazendo algum projeto, seguindo algum hobby que você tem que fazer alguma coisa e você quer fazer alguma coisa de valor, você para e pensa: faz muito mais sentido eu fazer um desse, mas eu fazer bem, fazer com qualidade, ou eu fazer 10 de qualquer jeito? Porque até se a gente parar para pensar no que a gente consome, a gente dá muito mais preferência para consumir alguma coisa que realmente tem valor agregado, que realmente dá para perceber que tem uma qualidade, que foi feito com um esforço real, com bastante cuidado, disciplina, do que uma coisa que foi feita às pressas, de qualquer forma, que parece desleixada, que parece que foi feita realmente ali 10 em sequência.
Tá, eu acabei falando de um exemplo que não faz sentido para todo mundo, mas na questão de valor, realmente isso faz muito sentido, porque normalmente o que tem mais valor é justamente aquilo que é feito com mais cuidado, com mais eficiência, com mais atenção, entende? Então, assim, tenta aplicar isso até para sua vida, porque se você parar pra pensar, um trabalho que é mais reconhecido, ele é mais reconhecido justamente pela dedicação que foi colocada ali. E agora, número 5, autoconhecimento e redefinição de sucesso. Para mim, o capitalismo ele acaba sendo muito como uma contraproposta ao extremo do capitalismo, quase que uma rebelião contra isso. Porque o capitalismo, de certa forma, é uma coisa boa, ele traz muitos benefícios, mas tem um extremo dele que é quando algumas pessoas acabam chegando a essa compulsão por compra, que de certa forma também é impulsionada pelas empresas, porque as empresas querem vender mais e elas fazem todo um marketing, todo um processo para vender mais, para incentivar as pessoas a comprarem mais, e algumas pessoas acabam sucumbindo a isso. E para mim, isso é o extremo do capitalismo, essa tendência compulsiva de compra. Então, o minimalismo ele acaba vindo como uma rebelião contra isso, uma rebelião contra essa tendência de você ter o carro do ano, o celular do ano, a casa mais bonita, mais incrível, com mais detalhes, aquele armário cheio de roupas variadas e nananã, entende? Ele acaba vindo como uma contraproposta, como uma contravenção a isso. E aí entra a questão, por que isso é bom? E isso é bom simplesmente porque a partir do momento que você para de direcionar todo o seu dinheiro, toda a sua energia para coisas que você na verdade não precisa de verdade, acaba sobrando dinheiro, acaba sobrando tempo e acaba sobrando esforço para outras coisas, para você realmente crescer como pessoa, para você ter coisas que você realmente quer. É igual, tem muita gente que às vezes não quer ter um carro do ano, ter um carro incrível, isso e aquilo, mas a pessoa acaba tendo, acaba comprando simplesmente pela tendência, porque o mercado influencia isso. Porque esse é o status de bem-sucedido, esse é o status de uma pessoa que alcançou alguma coisa incrível. É você ter um carro bacana, é você ter um celular bacana, é você estar andando com aquela bolsa ou com aquela roupa de determinada marca. E eu acho que o minimalismo combater exatamente isso acaba sendo uma coisa muito positiva. Porque eu acho que sim, você pode querer ter o carro do ano, você pode sim querer ter aquele celular muito mais incrível, melhor. Só que eu acho que isso tem que ter um propósito. Eu acho que é muito mais relevante o objetivo disso. E se realmente esse objetivo é por você, se realmente você está fazendo isso com o propósito de se fazer bem, ou se isso é simplesmente com o propósito de impressionar outra pessoa, de, sabe, chamar a atenção dos outros. E com isso eu te trago uma pergunta. Se você não tivesse gastando esse dinheiro para impressionar os outros, com o que você estaria gastando esse dinheiro? Se você não tivesse preocupado em ter o carro do ano para impressionar os outros, o que você estaria preocupado em ter ou em aprender? Se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever no canal, curtir aqui, porque isso me ajuda muito. E não deixe de comentar o que você achou do vídeo. Se você tiver achado alguma coisa negativa sobre o que eu falei, não deixe de comentar. Se você gostou do que eu falei, se isso fez sentido, não deixe de comentar também o que você achou. Ainda somos poucas pessoas aqui no canal, então se você quiser se inscrever, isso vai ajudar muito. Eu sou o João Valério e muito obrigado por ter assistido.